Maranata, o Senhor logo vem. Você já ouviu falar sobre a volta de Cristo? Você já viu alguém falando sobre a volta de Jesus, falando alguma coisa dessa forma? É uma grande verdade. Ele voltará. Mas como será a sua vinda? Será um arrebatamento secreto? Já assistiu aquele filme Deixado para Trás? Aquele filme ele é baseado aqui em Mateus 24, a partir do verso 40. É baseado, esse aqui é uma base para aquele filme que tem um nome pelo título Deixado para Trás. Mas será que é verdade? Olha, se a Bíblia falar, eu acredito. Se ela falar que é um arrebatamento secreto, eu acredito sim. Mas se ela não falar, eu não acredito. Porque eu vou pelo que diz a palavra de Deus. Não devemos ir pelo que diz a placa da igreja, ou pelo que diz a maioria, pelo que diz o pastor, mas pelo assim diz o Senhor. E eu convido a você a abrir a Bíblia nesse momento para nós aprender mais nesse canal sobre esperança, sobre amor. E agora, nesse momento, sobre a forma como Jesus voltar. Pequeno vídeo para a sua reflexão, mas é muito importante. Para a minha reflexão também. Acompanhe aí, Mateus 24, verso 40. Fala assim: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Lembra do filme Deixado para Trás? Um será tomado e o outro será deixado. Verso 41. 2 estarão trabalhando no moinho. Um será tomado e outro deixado. Deixado para trás. Olha. Se é deixado para trás, passa pela grande tribulação e tudo mais. Será isso verdade? Mas a Bíblia está dizendo aqui. Um será tomado, levado e outro deixado para trás. Veja. Toda vida que nós lemos a Bíblia, ouvir alguém falando de algum capítulo ou versículo, nós precisamos estudá-la, ver e entender para ver se está de acordo com o que a Bíblia ensina, para ver se está dentro do seu contexto. Qual é o contexto? Por que Jesus falou isso? Um será tomado, outro será deixado. Vamos para o contexto? Se nós sempre fazemos assim, jamais seremos enganados. Veja só, melhor dizendo. Mateus 24, verso 36, a partir do 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Verso 37, olha aqui o ponto-chave. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Assim como será o dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Verso 38, 8. Porquanto assim como nos dias anteriormente ao dilúvio, comia, bebia, casava, dava em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Verso 39. E não o aperceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda de quem? Do Filho do Homem. Aí vem o verso 40, que é a base do filme, do título que diz deixado para trás. Então 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Olha, anteriormente, está no verbo passado, no tempo do dilúvio a Bíblia fala que um foi tomado. Quem foi que foi tomado? Moisés, melhor dizendo, Noé, sua família. E os outros foram deixados para trás. Apenas 8 pessoas foram tomadas. Os outros foram deixados para trás. Agora, como foi deixado para trás? Veja, se o arrebatamento secreto é bíblico, se esse filme deixado para trás é verdade, então, se está na Bíblia, devemos crer, mas se não está, não devemos crer. Noé foi tomado
levado para dentro da arca. Ele e sua família ficaram seguros a arca ali, que representava ali Cristo Jesus. Deus deu a planta para Noé preparar aquela arca ali. Mas quem ficou do lado de fora? Aqueles que foi deixado para trás, foi deixado com vida? Eles foram destruídos pelo dilúvio. Veja lá em Gênesis, a partir do verso 7, se não estiver enganado ali. E você vai entender que os que foram deixados para trás foram deixados destruídos. Sim, é essa reverência que Cristo dá. Se a Bíblia informar, e disser que ficou alguém com vida, então quando Cristo falou assim, um será levado, tomado e outro deixado, esse que ficou para trás. Se Jesus está fazendo uma alusão, está fazendo uma referência ao dilúvio, se lá no dilúvio ficou alguém com vida, os que ficaram para trás, então quando Cristo vier, os que ficarem vão ficar com vida aqui. Mas se lá foram destruídos, não ficou ninguém, somente os que estavam na arca, aqui também, somente os que subiram com Cristo estarão seguros, o resto serão destruídos. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. O conselho é para nós vigiar. Não é para nós pregar arrebatamento secreto ou que alguém vai ficar para trás. Não existe isso. Veja só o que o livro de Apocalipse nos orienta. Apocalipse capítulo 6, o verso a partir do verso 14. O céu recolherá-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Veja o verso 15. Os reis da terra, os grandes e os comandantes, os ricos, os pobres, todos os escravos, todos os livres, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Verso 16. Frisa esse verso, dizendo aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Olha, esconde da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Por que da ira do Cordeiro? Porque Cristo não vem salvar, ele vem buscar o seu e ele vem irado. Irado, qual é a ira de Deus? É uma ira santa. É uma ira santa contra o pecado, contra aqueles que rejeitaram o seu convite, que hoje em Apocalipse 3, verso 20, ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então hoje é o dia de nós aceitar Cristo, entrarmos na arca, estar seguro, porque quando ele vier, todos que não estão preparados vão se esconder nas cavernas, nas rochas, para não olharem nem para o rosto de Cristo. Eu vou só citar porque o vídeo é curto, mas em 1 Tessalonicenses, ou segundo capítulo 4, 1 Coríntios ou 2 Coríntios, capítulo 15, verso 51, fala que quando Cristo vier, os céus serão transformados num abrir e fechar de olho. Porque esses poderão contemplar o rosto de Cristo? Porque serão transformados num abrir e fechar de olho. Porque esses outros demais vão se esconder para não olhar para o rosto de Cristo? Porque não se prepararam para a vinda
do nosso Senhor e Salvador, querido. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, não literalmente falando, mas espiritualmente falando, não entraram na arca, não aceitaram o convite de Cristo. E os que ficarem certamente serão destruídos, assim como foi no dilúvio. Essa é a referência que Jesus, que a palavra de Deus deixa claro para cada um de nós. Agora veja Mateus 24, verso 30. Então aparecerá no céu, Mateus 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Olha. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos, povos aqui na terra que não estão preparados, verão o Senhor nas nuvens do céu e se lamentarão porque não se prepararam. Vão se lamentar. E esse verso aqui, Apocalipse 24, verso 30, está no contexto do verso 40 ainda. Que fala onde que um será levado e outro será deixado para trás. Que é os que serão destruídos, que ficaram para trás. Contrário lá do título daquele filme, né? Sendo totalmente o contrário. Então, veja só. O verso, eu quero falar mais um pouco aqui. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, verso, a partir do 1, se você quiser ler depois, fala que a vinda de Cristo não vai vir sem primeiro o homem do pecado, o anticristo, se assentar no trono de Deus, querendo ser o próprio Deus. Então esse negócio que o anticristo vai se manifestar depois do arrebatamento secreto, isso é uma mentira. Para enganar você que não estuda a Bíblia. Mas se você está com o coração aberto para estudar a Bíblia, meu irmão, eu quero dizer uma grande verdade para você. Você não será enganado. Veja o capítulo 2 Tessalonicenses 2, verso 8. Ainda está dentro do contexto desse filho do anticristo. Que ele será destruído justamente na segunda vinda de Cristo. Fala assim, ó. Então será de fato, capítulo 2, verso 8. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Esse é o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina, deixa claro. Então, será destruído pela manifestação da vinda de Cristo. Veja só também, capítulo 5, a partir do verso 4. Fala assim, ó. Mas vós, irmão, não estáis... 1 Tessalonicenses 5, verso 4. Mas vós, irmão, não estáis em treva, para que aquele dia, como um ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filho da luz e filho do dia, nós não somos da noite nem das trevas. A Bíblia fala que Cristo vai vir como um ladrão para aqueles que não estão estudando a Bíblia. Mas para aqueles que estão vigiando, eles estão atentos, estão lúcidos e jamais serão enganados. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você possa pegar a Bíblia e estudá-la. Muita gente tem equivocado com relação à vinda de Cristo. Jesus Cristo virá nas nuvens do céu com poder e toda a glória. Será o maior acontecimento, todo olho verá. Mas quem vai permanecer olhando para Cristo é só aqueles que serão transformados no momento no abrir e fechar de olho. Que eles estão se preparando, entrando na arca hoje espiritualmente. Aqueles que ficarem para trás vão ficar completamente destruídos. Hoje é o dia de salvação. Deus te abençoe. Deus te encha de esperança através das verdades da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.